você está com fome, mas não quer uma refeição completa? Que tal um macarrão instantâneo? Ah, a água está fervendo. Sua barriga está roncando, mas tem um problema. O copo de isopor está quebrado e o macarrão está exposto. Espere, tem um espaço vazio no fundo do pote? Por quê? Esse espaço é para proteger o macarrão, não é a empresa tentando economizar dinheiro nem nada. Observe como nesses potes a massa quase nunca está quebrada, mas a do pacote sai parecendo uma bagunça. Essa técnica é chamada de suspensão central. O macarrão é bem embalado para evitar que seja esmagado no caminhão de entrega. Não se trata apenas de ele ficar bonito e comprido. Isso também ajuda a deixá-lo saboroso de forma mais uniforme. O hálito matinal nunca é o melhor, mas felizmente há uma maneira fácil de se livrar dele. Seria fácil pensar que o antisséptico bucal foi inventado para lavar a boca. Bem, ele foi originalmente criado e vendido como limpador de chão. Foi usado por hospitais como antisséptico durante anos, mas nunca realmente decolou. Algum gênio do marketing rebatizou-o como antisséptico bucal. O resto é história fresca com menta. Então, após limpar os dentes, lembre-se de que a reformulação de uma marca pode ser muito poderosa. É difícil imaginar um mundo sem internet hoje em dia, sem streaming, sem jogos online ou fotos de gatinhos fofos. Sim, ela não foi projetada com esses objetivos, mas quem se importa, certo? O protótipo dela foi chamado de ARPANET, ou Advanced Research Projects Agency Network. Era uma máquina muito sensível. Para impedir que alguém a desligasse, algum cientista inteligente colocou um pedaço de papel nela com essas palavras poderosas. Esta máquina é um servidor, não a desligue. Estava escrito em tinta vermelha. Ver anotações do seu professor nas margens do seu caderno não é algo exatamente novo, exceto que as margens não foram projetadas para isso. Elas eram proteção contra ratos. Antigamente, esses animais mordiscavam o papel o tempo todo, então se você escrevesse algo na borda dele, a anotação acabaria dentro de um roedor faminto. Algum espaço bem colocado impedia que suas melhores respostas fossem comidas. Ei, não consigo terminar essa pizza. É hora de cobrir as sobras. Felizmente, tenho bastante filme plástico. Um pequeno puxão e o rolo simplesmente saltou. Prison Break. Se você olhar a embalagem, uma caixa longa e fina, há um pequeno recurso especial que pode ajudá-lo. Uma aba de papelão em cada extremidade. Empurre-as para dentro e o plástico não irá a lugar nenhum. Estranho que eu nunca as tenha visto antes. É hora do almoço. Estou desejando um rolinho Califórnia hoje. Algas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo. Ou não. Na verdade, é uma imitação de carne de caranguejo. É basicamente peixe branco barato misturado com açúcar. A mistura de peixe é então aquecida e prensada em uma forma. Gostoso. Talvez seja por isso que é chamado de cachorro-quente do mar. Não, acabei de inventar isso. Seu micro-ondas tem um segredo que todos nós já vimos, mas ao qual nunca prestamos atenção. Aquela malha preta na porta é uma gaiola de Faraday. Ela impede a energia eletromagnética ou as micro-ondas de escapar e de cozinhar você também. É assim que ele esquenta sua comida tão rapidamente. Todo micro-ondas deve ter uma malha dessas e todos variam em qualidade. Essa gaiola de Faraday não permite a passagem nem dos sinais do seu telefone, o que eu acho útil. Ei, você não precisa que sua pipoca pare de estourar para atender, não é? Você já fez um teste de QI e percebeu que tem um nível de inteligência semelhante ao de Einstein? Nem eu. O QI mediano é de apenas 100, mas há bem poucas evidências de que Einstein alguma vez tenha feito o teste. No início, a maioria das pessoas achava que o teste era muito vago para ter alguma utilidade. Ele foi planejado para crianças que precisavam de ajuda em seus estudos. Mais tarde, percebeu-se que poderia ser adaptado para medir a inteligência, mas nunca foi projetado originalmente para isso. Ei, você nunca estourou o plástico bolha? Então está perdendo. E adivinhou, ele nunca foi projetado para ser estourado ou usado da maneira atual. Foi inventado como um papel de parede texturizado. Ao selar 2 cortinas de chuveiro, foram criadas as primeiras bolhas. A ideia nunca realmente decolou, obviamente. Depois de falhar como papel de parede, ele recebeu seu verdadeiro significado na vida, que é proteger itens sensíveis. Quando os primeiros computadores foram enviados, o plástico bolha estava lá para ajudar. Imagine uma casa com papel de parede de plástico bolha em todos os cômodos. A melhor ou pior coisa de todas? Ei, deixe um comentário abaixo.
Se você fosse dono de uma das maiores empresas do mundo, vendendo um dos produtos mais conhecidos do planeta, como manteria o segredo da sua empresa segredo? A fórmula da Coca-Cola não é patenteada. A primeira receita foi, mas quando fizeram alterações, nenhuma patente foi requisitada. A fórmula secreta ainda é conhecida apenas por poucas pessoas na empresa. Não só isso, mas nem mesmo a rival da Coca-Cola quer a receita. Em 2006, um funcionário insatisfeito tentou vender o segredo, mas não funcionou. Ei, dê uma olhada no seu colchão novo. Ele tem a etiqueta "Não remova sob penalidades da lei"? Essa coisa parece muito séria. Boas notícias, porém, as etiquetas, vistas em alguns países, não são destinadas a você, mas ao vendedor de colchões. 100 anos atrás, os fabricantes de colchões costumavam criar o recheio com basicamente qualquer coisa. Pelos de animais, velhas camas de hospital ou roupas. Então, leis rígidas impediram o uso de antigos leitos de hospital. Esses colchões estavam cheios de germes. Agora, em um dia chuvoso, a massinha de modelar é algo que todos podem fazer em casa. Amasse um pouco de farinha, água, sal, corante alimentício e tcharam! Qualquer pessoa criativa pode se divertir por horas. Barato, limpo, não tóxico. A massinha de modelagem perfeita. Mas ela não foi criada para isso. Originalmente, esse material era para limpar paredes na década de 1930. Isso porque as pessoas começaram a ficar loucas por papel de parede, no qual não se podia usar água e sabão. Eventualmente, a massinha teve que encontrar um novo lar. Agora, você terminou um pirulito e notou um buraco no palito? Esse furinho não é apenas para exibição ou para fazer um instrumento musical depois do doce acabar. Está lá para evitar que aquele confeito saboroso caia. Enquanto ele ainda está quente, é colocado em um molde. À medida que endurece, flui para o buraco e cria uma âncora. Não gosta de pirulitos? Que tal os bons e velhos ursinhos de goma americanos? Só que eles não são americanos, e sim alemães. Uma empresa alemã começou a fabricá-los em 1922. O nome original era Gummy alguma coisa. Enfim, a inspiração veio de verdadeiros ursos dançantes de um show ao vivo. Essas guloseimas eventualmente se espalharam por todo o mundo. Você já se perguntou qual a finalidade daquelas pequenas saliências nas teclas F e J do teclado? Elas servem para ajudar seus dedos indicadores a ficarem no melhor local possível para uma digitação ultra rápida. Mantenha os dedos em F e J. Fica muito mais fácil alcançar todas as teclas, especialmente se você não olhar para o teclado. Agora, todo mundo adora uma mola maluca. Se você já viu uma delas descendo as escadas com uma música descolada de fundo, parabéns, você é mesmo um fã do YouTube. Pessoas de todas as idades adoraram quando foi lançada, o que é uma loucura, porque ela nunca foi feita para ser um brinquedo, já que é uma mola. Ela foi originalmente projetada para estabilizar dispositivos náuticos sensíveis em navios. Nada divertido nisso. Até aquele dia incrível em que uma delas caiu da mesa e dançou em nossos corações. Depois de muitos experimentos, uma nova e melhorada mola maluca nasceu. Deu uma medalha àquela equipe de cientistas. O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar. Você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo. O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9.000 anos. As pessoas mastigavam alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840.